enquete no nosso chat, comente aí também. E é isso aí, Mariana. Tem a resposta aí? Tem, ó. Você é a favor da castração química para pedófilos? 93% sim, 8% não. Já já eu vou comentar um pouco mais sobre também como eu vejo, né? Eu acho que quem é cristão também acredita muito sobre a pessoa se arrepender profundamente e se transformar. Mas, de fato, como também lembrou o deputado Ricardo Salles, a gente sabe que existem muitas urgências no Brasil e que, infelizmente, aí é difícil, né, também que o Estado tenha essa paciência, digamos assim. Eu acho que daí a gente vai entrando nesse debate, tentando achar um ponto de equilíbrio, né? Vamos chamar agora o senador Eduardo Girão, que está conosco já aqui, até para comentar. Vamos começar, né, falando, depois a gente fala da viagem, né, que ele nos prometeu para Fortaleza. Bom dia, senador. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Pronto, muita paz aí, Mariana, Paulo, todos vocês que estão nos assistindo aí no Entrelinhas. Eu gosto muito da Gazeta por isso, né? A Gazeta tem princípios e valores bem definidos, e são 33, como lembrou o Paulo, e a idade de Cristo, né? E uma das coisas que me deixa muito próximo da Gazeta, que eu já admirava antes de sonhar em entrar na política, é a defesa da vida desde a concepção até a morte natural, né? Isso aí é algo fantástico e é por isso que vocês são tão abençoados. Isso aí. Então, bom dia, senador, novamente, né? Queria que a gente pudesse começar, até tem várias coisas que a gente gostaria de conversar com o senhor, mas até como a gente já estava nesse debate sobre a questão da castração química, do projeto que foi aprovado aí de autoria do Ricardo Salles, que estava aqui com a gente também, agora deve passar para o Senado. O senhor acredita que deve ter aí alguns obstáculos para esse projeto passar? Como que ele deve ser recebido aí no Senado nessa parte final? Olha, a gente já teve alguns debates no Senado, porque o autor é o senador Stevenson Valentim, né, que é do Rio Grande do Norte, e nós debatemos esse projeto em algumas. Tivemos, inclusive, alguns momentos um pouco tensos. Eu confio muito na relatoria do senador Stevenson, que é um cara muito ponderado, né, e é claro que tivemos modificações na Câmara dos Deputados, vai voltar para o Senado e a gente vai ter esse olhar, né? Um olhar com muito equilíbrio, né? Eu, particularmente, acredito que, se eu não me engano, não estudei como é que ficou na Câmara, mas é para reincidentes, né? E a gente precisa saber em que pontos a gente foi modificado na Câmara para ver o Senado evoluir de uma forma que seja eficaz à luz das práticas de outros países, de resultados eficientes para a proteção da sociedade, mas também para que não haja injustiça. Eu também, particularmente, com relação à pena de morte, né, que algumas pessoas de direita até defendem isso, eu, particularmente, sou contra a pena de morte, né? Porque eu acredito que a pessoa, até no último suspiro, ela pode ter um encontro ali com Deus, um momento de reflexão profunda, de arrependimento, e a gente sabe que essa vida acontece muito isso, né? Por exemplo, eu já visitei a Pax, que são instituições penitenciárias que são administradas pelos próprios presos, tem alguns tipos em Minas Gerais, em algumas partes do país, e é impressionante a capacidade de recuperação, de regeneração de alguns desses presos que não voltam a cometer um índice absurdo, né? Positivamente falando, de não ter reincidência, né? Não ter que voltar novamente a cometer crimes. Então, eu acredito que a gente tem que caminhar para isso. Agora, a pedofilia é algo muito sério, e esse projeto a gente vai ter um cuidado especial para analisar, mas reafirmando para você que quando passou pelo Senado, o senador Stevenson Valentim fez um relatório equilibrado que eu achei interessante. Vamos ver como é que vem da Câmara. Tá certo, então. Senador, bom dia.
Bom, eu queria que o senhor avaliasse a situação do Brasil atual, que a gente está com um presidente na UTI, e de acordo com o ministro Padilha, né? Isso. O Lula tá lá despachando na UTI, mesmo com dreno no cérebro, mesmo se submetendo a cirurgias aí, que eu imagino que exijam uma sedação e tal. Não é uma situação normal. Queria que o senhor avaliasse e contasse pra gente como está o clima aí em Brasília por conta da saúde do presidente da República. Paulo, bom dia. Essa situação tá muito com sombra, né? Tá assim envolta em mistério. Tudo que está acontecendo lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, você não tem foto, você não tem uma coisa mais. E o Congresso está trabalhando, atropelando os interesses da população. Então, ontem nós tivemos a votação da reforma tributária. Eu fui um dos 19 a votar contra o Brasil ter o maior imposto do mundo, o maior IVA do mundo vai ser o do Brasil. Rapaz, foi uma coisa assim, considero surreal, o estica e puxa de lobby, de setor A, setor B, e ninguém olhou, ninguém fez o lobby para o povo brasileiro, né? Então, assim, o interesse é muito claro de centralizar o poder no governo federal, né? Que os municípios e os estados vão comer na mão do governo federal com um projeto de poder, com objetivos de projeto de dominação. Isso é muito ruim para a nossa democracia. E foi uma reforma muito mal feita, né? Que vai gerar uma transição com o exército de um lado e o exército de outro, sem simplificação, né? Então, foi tudo muito mal conduzido, como queriam colocar no fechar, nos apagar das luzes, mas nós temos uma semana ainda, a volta de extintor de incêndio para carro, né? Interesse só das empresas, porque isso vai ser mais indústria de multa, vai ser mais custo para o brasileiro. Nós conseguimos bloquear isso, né, através de denúncias que fizemos nas redes sociais. A população se mobilizou. O senador Cleitinho de Minas Gerais foi fundamental nisso também, e a gente conseguiu segurar aos 47 minutos do segundo tempo essa semana, mas eles vão tentar de novo, né? O pessoal não está nem aí, preocupado mais, perderam o pudor, né? Esse é um governo que quebrou já o Brasil, Paulo. O governo Lula quebrou o Brasil. Então a gente está vendo passar a boiada efetivamente agora, com emendas parlamentares sendo liberadas, com esse festival aí de inversão de valores, e torcendo para que termine esse ano logo, para a gente poder conter ao máximo de projetos ruins para o Brasil, como foi a da offshore ontem, né, que colocaram um jabuti, na verdade foi um dinossauro que eles colocaram lá para proteger algo que não tinha nada a ver com o projeto, que é a questão de carvão, de termoelétrica, né? E ali, quem é que vai ganhar com isso? Ninguém sabe. A população é que vai ter um aumento de 7,5% na conta de energia. Então, essas pessoas não estão preocupadas com a população, né? E ontem, na reforma tributária, ficou muito claro isso. O lobby mais alto é que conseguiu, né? Então, quem gritava mais, quem tinha mais estrutura, conseguia o seu pedacinho, tirar do imposto, diminuir, e a população vai ter o maior IVA do mundo. E eu fico muito preocupado com o futuro do Brasil, com essa incerteza política, sem informações, sem transparência do Palácio do Planalto, declarações controversas, e o Brasil na mão de Pacheco, de Lira e ali de alguns desses ministros de um governo perdulário, irresponsável, que está jogando o Brasil. Mas eu, da mesma forma que a Gazeta do Povo, eu tenho muita convicção, sabe? Que quem está no comando é Deus, né? E que a gente vai ter dias melhores a partir desse despertar que a gente está tendo. Foi impressionante, por exemplo, a participação popular nessa questão. Um exemplo dos extintores de incêndio aí que iam voltar. Mais imposto, mais burocracia. E nós revertemos pela participação popular. A censura
Só não teve pelo Congresso porque a participação popular entrou firme nisso aí. Então, a gente vai transformando o Brasil aos poucos com essa cidadania cada vez mais próxima do brasileiro gostando e participando da política. Boa, senadora. Eu sei que o senhor também tem uma agenda apertada, só queria aproveitar a sua companhia aqui para perguntar sobre a questão do voto impresso, né? Aprovado na CCJ, como a gente deve ver o desenrolar aí, como tem sido, né? A gente vê muitas narrativas sendo criadas em volta, a gente sabe que deve haver bastante pressão também sobre essa pauta, né? Mariana, é impressionante. Assim, aconteceu aqui ao lado, né? Aconteceu na Câmara dos Deputados e espero que venha para o Senado o quanto antes, porque o que é que custa você dar mais segurança e mais transparência quando você vê uma parcela da população cada vez mais insegura, tensa com relação à credibilidade das urnas? Então, não entendo por quê. E eu acho curioso, Mariana, e vocês que fazem reflexões fantásticas, sempre que eu posso, eu assisto Entre Linhas, organizações que a gente admira, como, por exemplo, a Transparência Internacional, que está fazendo um trabalho fantástico com relação a 5 esposas de ministros do governo Lula que ganharam cargos recentes nos tribunais de conta, ou seja, fiscalizar o seu grupo político. É uma palhaçada isso, né? Uma coisa assim obscena mesmo, como colocou a Transparência Internacional sobre a esposa do Camilo Santana, que no Ceará está sendo hoje, mesmo indiciada como ela foi pela Polícia Federal, em compra de voto, em ameaça a eleitores, está entrando para ser conselheira. Agora veja mesmo, a mesma Transparência Internacional, olha só, Mariana e Paulo, e você que está nos assistindo, colocou contra, se posicionou contra, fez campanha contra o voto impresso. Rapaz, isso são coisas assim que só pode ter militância junto, né? Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Como é que você pode ser contra algo que vai dar mais transparência, vai trazer mais tranquilidade para um povo, né? Então, assim, eu acredito que as máscaras estão caindo com relação a isso tudo. Nós temos que evoluir. O projeto não está bom, tem que melhorar. Vamos aprimorar. A Casa Revisora da República, o Senado Federal, é para isso. Vamos aprimorar. Nós temos que evoluir. Ontem, lá no plenário do Senado Federal, nós ficamos... Foram 2 dias que terminamos quase 11 da noite, na terça, na quarta-feira. Começamos bem cedo, na quinta, até votar a reforma e outros projetos, e eu disse, inclusive, para o próprio presidente, Rodrigo Pacheco: Rodrigo, a gente precisa, rapaz, caminhar com essa anistia. É um absurdo o que está acontecendo. Todo mundo fala em paz, em pacificação do país, e tem aí milhares, mais de 2.000 brasileiros que estão tendo os seus direitos negados de forma escancarada, sem direito à defesa, ao contraditório, com penas desproporcionais, né? com vingança mesmo, fora da Constituição brasileira, enquanto a gente teve num passado recente criminosos. Aí você pode falar, criminosos, não era que estava com bandeira e com Bíblia debaixo do braço, não. Criminosos com armas que sequestraram, sabe o quê? Embaixadores do Brasil, passado recente, que assaltaram bancos, que quebraram instituições. Essa turma foi tudo anistiada. Tu acha que essa turma é ligada a quem? É ligada a quem? É ligada a quem está no poder hoje. Os anistiados. Aí eles não querem que anistie pessoas que foram, talvez Maria vai com as outras ali, que em alguns momentos a própria polícia pediu para entrar dentro, para se proteger das bombas, entrar dentro da Praça dos Três Poderes, ali dos prédios dos Três Poderes, e essas pessoas estão sendo humilhadas, fugindo do Brasil, acabaram com as suas vidas, empreendedores, porque tinha um batom, porque pichou uma estátua com batom, porque estava com bola de gude. Para com isso, gente. Poxa, o cidadão de bem fica constrangido com o que está vendo no Brasil. Mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer, né? Acredito que
nós vamos ter uma parada dura, que é a eleição do presidente da Câmara e a eleição do presidente do Senado, que a preço de hoje está definido, né? E não é bom o que a gente está vendo, mas nós vamos lutar, nós vamos trazer a verdade e eu acredito que vamos ter, sim, uma perspectiva boa no ponto de corte do Brasil, né? O ponto de corte do Brasil é 2026. 2026 a gente vai mudar esse país de norte a sul, de leste a oeste, com todo o aprendizado que nós tivemos durante esses anos, com o que nós vimos nos Estados Unidos, essa questão da cultura woke derretendo lá, né? As pessoas tomando consciência da realidade, acabando com esse absurdo de politicamente correto, de nós contra eles. É uma nação que tem que se levantar e o Brasil vai se levantar em todas as regiões em 2026. É a nossa data limite e eles estão tão conscientes disso, a turma do PT, a turma do STF, que o Randolph entrou aí com, não é de graça que se entra com isso, mas nós vamos barrar, que é que você vai poder votar em um candidato, né, para o Senado, ou seja, para deixar uma vaga também para eles, porque eles sabem que o Senado, a tendência muito forte é que a direita, os conservadores, tomem a maioria das vagas, conquistem no voto, porque o brasileiro está de saco cheio de tanta injustiça, de tanto retrocesso, de tanto aparelhamento do Estado e de má gestão. Boa, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui, né? Volte sempre aqui ao Entre Linhas. A gente gosta muito de ouvir suas análises e ter sua participação. E Fortaleza fica esperando por vocês. Convite ratificado, viu? Ótimo. Qualquer hora a gente vai, né? Qualquer hora a gente vai tomar uma água de coco lá, beira-mar. Sim, verão tá aí, né? Isso, assistir o jogo no Castelão. Então. Isso aí. Mas não tem, o senhor torce pro Fortaleza, é isso? Eu não apenas torço pelo Fortaleza, mas fui presidente do clube. Olha só. Saímos na nossa gestão da terceira divisão para a segunda e logo depois na primeira. E continua na primeira. Não foi como Atlético de algumas pessoas. Continuamos, não. Nós só estamos, graças a Deus, subindo. Fomos para a Liberta. Estamos na Liberta na Libertadores do ano que vem. Que bom. Não foi como o Atlético Paranaense de certas pessoas aqui. Que foi para a mesma divisão do coxa dos outros ali. Né? Mas deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, assim, que é interessante. São sinais. Eu estou falando aqui com pessoas que entendem disso, de espiritualidade e tudo. Aquela história do pacto pegou mal, hein? Pegou muito mal. Eu conversei com o Pouso, até evitei falar aqui no programa, né? Mas eu confesso que mesmo torcendo pro Atlético Paranaense, no fim, eu não lamentei a queda, porque foi uma ideia, assim, péssima. Uma ideia de jirico, é um tipo de... Por mais que digam que é uma brincadeira, não se brinca com esse tipo de coisa. Fez o pacto, significa que gosta da queda. Então que caia mesmo para a segunda divisão. Pois ninguém brinca com essas coisas. Energia é algo sério. E eu fico triste, porque é uma grande força, uma estrutura muito boa, mas nada acontece por acaso. Exatamente. Que sirva de lição. Que sirva de lição. Muito obrigada, senador. Valeu, abraço, até mais. paz e bem.